Fala aí, sétimo ano, beleza? Estamos aqui de volta para dar continuidade às nossas aulas dessa quarentena, tá, galera? Continuando agora aí sobre as migrações do Brasil, certo? Da nossa aula passada. Hoje, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre os fatores econômicos da imigração no Brasil, certo? Falamos sobre a migração, hoje nós vamos falar sobre a imigração, beleza? Vamos lá. Olha só, a formação econômica e territorial do Brasil, ela teve como resultado o povoamento de regiões diferentes, configurações em suas economias e no perfil socioeconômico, né? Nós vimos lá na aula passada sobre as migrações, né, os fluxos migratórios, que os ciclos econômicos, né, dos diferentes períodos da história brasileira, eles foram muito importantes para esses fluxos, certo, pessoal? Para que as pessoas pudessem se deslocar e ocupar certas áreas no território brasileiro, não foi isso? O espaço geográfico ele reflete em suas paisagens essas heranças como consequência direta na vida das pessoas, seja na realidade com maior ou menor desigualdade social, beleza? Os processos de imigração no Brasil eles foram muito intensos e moldados pelos ciclos econômicos e, além disso, ajudaram na formação das diferentes regiões brasileiras. Lembra que nós falamos também na aula passada sobre isso? Então, as pessoas lá buscavam, nas diferentes épocas da história, né, o ciclo que estava ali no auge, as pessoas buscavam para ir até, se deslocar até ele, e aí com o passar do tempo, mesmo que o ciclo entrasse em declínio, as pessoas já tinham constituído sua família, sua casa e conquistado seu espaço ali naquela cidade. No Nordeste, a recorrência da seca e a desigualdade social tornou-se a principal fonte de mão de obra e, ao mesmo tempo, aquela que não mais contribuiu para o povoamento das regiões. Então, o que a gente percebe é o quê? Que durante ciclos econômicos, qual era a maior incidência de pessoas indo para esses lugares? Era o povo nordestino, né, galera? Geralmente fugido da seca, da desigualdade social, da pobreza e da fome. Essas pessoas buscavam esses locais, esses espaços onde estavam esses grandes ciclos, com o objetivo de conseguir uma melhor condição de vida, né? Nós falamos sobre isso, conseguir um emprego e dar uma vida um pouco mais digna para suas famílias, beleza? Então, galera, olha só, com o advento da Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX, houve a necessidade de pessoas saírem em busca de trabalho, principalmente na Inglaterra, onde era o centro dessa revolução. Então, com a Revolução Industrial, né, na segunda metade do século XIX, o que aconteceu? As pessoas acabaram por perder o espaço para a máquina, né? O ser humano perdeu o espaço para a máquina, o espaço no seu trabalho, acabou por perder o emprego, né? E o que acontecia? Com a grande população da Europa, e aí vieram as máquinas para ocupar esses espaços, essas pessoas acabaram por ficar sem emprego, digamos assim. Uma grande parte das pessoas, principalmente na Inglaterra, né, que era o epicentro de tudo isso, acabaram por ficar sem emprego. Dessa forma, o que eles fizeram? Imigraram para outros países, principalmente para Nova Zelândia, certo? Em busca de empregos, beleza? E aqui no Brasil não foi diferente. O que estava acontecendo nessa época aí, na segunda metade do século XIX? Olha só. No Brasil, durante esse período, estava em alta o ciclo do café, porém a mão de obra era escassa, pois a escravidão estava em decadência. E o que aconteceu? E quando aconteciam esses problemas na Europa, em relação à Revolução Industrial, as pessoas estavam sem emprego, aqui no Brasil estava no auge do ciclo do café. Só que o ciclo do café, a sua mão de obra, ela tinha como fonte principal a escravidão. Beleza? Mas nesse período a escravidão ela começou a entrar em decadência, tá, pessoal? E aí o que aconteceu? Os grandes produtores de café começaram a refletir. E agora? A escravidão entrou em decadência, a gente não tem mais a mão de obra necessária, o que a gente vai fazer? E aí o Brasil começou a fazer certos, digamos assim, de algumas políticas para conseguir chamar a atenção dessas pessoas que estavam sem emprego na Europa, para que elas viessem para o Brasil trabalhar no cultivo, né, na plantação do café, na produção do café. Beleza? E foi o que aconteceu. Um fluxo muito grande de pessoas veio, principalmente do sul da Itália, a região de Nápoles, certo? Eles se deslocaram para o sudeste do Brasil. E aí foi o que aconteceu, né?
nesse período o café se iniciou o desenvolvimento no Rio de Janeiro, e aí já estava ocupando uma parte adentrando no estado de São Paulo, digamos assim. E aí foi que essa população italiana vinda de Nápoles ocupou ali o oeste do estado de São Paulo, e desde então se instalou, digamos assim, com suas famílias durante esse período de todo o ciclo do café. E a partir daí essas pessoas começaram a fazer, né, sua vida então no Brasil, constituir família e espalhar seus descendentes, e é por isso que a gente vê, né, esse foi um dos grandes fatores também econômicos que incentivaram a imigração de europeus para o território brasileiro. Beleza? Olha só. Ainda no século XIX, concomitante ao ciclo do café, desenvolveu-se o que, pessoal? O ciclo da borracha na região norte, que foi responsável pelo desenvolvimento das cidades de Belém e Manaus como sendo essa atividade, e atraiu milhares de imigrantes, né? Nós falamos também na aula passada sobre isso, que durante o ciclo da borracha na região norte, não só os nordestinos eram atraídos, mas como também muitos estrangeiros, muitos imigrantes, tá? Sempre em busca dessa vida melhor. E o que aconteceu? Após o ciclo, né, essas pessoas continuaram povoando essa região, continuaram habitando, seus filhos, seus netos, seus descendentes. Então aí, mais um ciclo econômico que foi de suma importância para a ocupação do território brasileiro. Beleza? As desigualdades social e trabalho. A formação do espaço geográfico brasileiro se deu pela desigualdade na apropriação dos recursos econômicos por uma pequena parte da população, o que vem desde sempre, né? A elite se apropria ali de uma pequena, da maior parte, digamos assim, dos recursos, enquanto a maior parte da população fica a ver navios, certo? Essa configuração do espaço brasileiro gerou distorções que perduram até hoje, são responsáveis pela desigualdade da sociedade atual, né, pessoal? É o que acontece hoje, que a gente vê, né? Poucas pessoas têm muito, enquanto muitas pessoas têm pouco. Isso está cada vez mais visível para a gente, essa desigualdade social, principalmente agora, nesse período de pandemia, né, galera? Onde a gente percebe, né, que as coisas estão fechadas, as pessoas não conseguem mais trabalhar, o trabalhador autônomo, o trabalhador informal, ele não consegue mais sair na rua para exercer a sua profissão, né? Então a gente vê o que acontece, esse caos no país, né? Por conta dessa desigualdade que é muito grande e não é de hoje. Isso vem desde lá de trás, desde a época da colonização, certo? Então é uma herança que o Brasil vem trazendo no longo dos anos aí. No Brasil, a maior parte da população, desde a colonização, não teve acesso à terra e acabava sendo subordinada às elites enriquecidas. Essa população cresceu e ocupou o território em situação de penúria e pobreza, sempre obedecendo interesses econômicos e deslocando-se em busca de oportunidades independentes das suas vontades. Então aí, desde a colonização, né, a elite brasileira, ela se apoderou das terras, certo? E aí gerando que a maior parte das pessoas ficasse na miséria. E aí o que aconteceu? Essas pessoas pobres ocuparam o território, se espalharam, tiveram seus descendentes, certo, pessoal? E a pobreza continuou aí. Então o que acontece? Acaba por forçar a pessoa a fazer o quê? A migrar, né? A migrar ou imigrar, como nós falamos também, em busca desses principais ciclos econômicos ao longo da história, com o objetivo de quê? De ter uma vida melhor, né? De trabalhar, de conseguir dar uma vida melhor para sua família, por conta dessa péssima, né, e desigual distribuição de renda que ocorre no Brasil hoje. Países que desenvolveram suas economias baseando-se no acesso ao binômio terra e renda, como é o caso dos Estados Unidos, eles têm um desenvolvimento socioeconômico entre os melhores do mundo, né? Então, os Estados Unidos, ele teve a sua economia desenvolvida dessa forma, de uma forma mais justa, né? Onde a população tinha acesso, né, à terra e à renda. Então, isso gerou o quê? Gerou o desenvolvimento socioeconômico muito melhor das pessoas. É por isso que a vida lá é muito melhor do que no Brasil. A distribuição de renda ela é muito mais
igual do que nós temos aqui no Brasil. Então, logo, galera, se nós temos distribuição de renda desigual, esses grandes problemas sociais, isso acarreta o quê? Acarreta a fome, acarreta a violência, acarreta a falta, a maior parte das pessoas não tem acesso à educação, não tem acesso à moradia, certo? Ao saneamento básico, beleza? Então, repetindo mais uma vez, esses problemas sociais estão cada vez mais visíveis, mais acentuados agora durante esse período de pandemia, né? Que quando a gente vê que as pessoas têm que, para viver, precisavam estar na rua, certo? Ou os feirantes, digamos assim, ou vendendo alguma coisa, o seu artesanato, certo? Então, a má distribuição de renda, essa desigualdade está cada vez mais visível durante esse período, tá, pessoal? Olha só, galera, esse foi o assunto de hoje, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que aí a gente vai estar à disposição para tirar para vocês. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês estejam com saúde, bem aí na casa de vocês, seguindo as recomendações das autoridades, tranquilo? Para que a gente consiga logo vencer essa dificuldade, vencer esse vírus e a gente consiga estar junto na sala de aula novamente, tirando as dúvidas pessoalmente, que isso não tem preço, né, galera? Muito obrigado.